11 de abril de 2023, são 18 horas e 40 minutos, e nós vamos dar início a esse ato, manifestação, que tem um grande simbolismo. Estamos aqui irmanados em defesa da liberdade de Julian Assange, preso há 4 anos numa prisão de Londres, sem nenhuma formalidade de acusação, uma ilegalidade sem precedentes. Esse ato é uma produção de várias entidades. Eu saúdo aqui o nosso presidente da ABI, Otávio Costa, que está nos acompanhando pelo YouTube. Não pôde estar aqui, mas nós estamos aqui em nome da diretoria. Eu sou Moisés Correia, diretor administrativo da casa, jornalista, e nós construímos esse ato junto com o pessoal que desenvolve uma campanha internacional em defesa de Assange, e na figura aqui, que eu quero chamar aqui para me acompanhar, da Carmen Diniz, que é do comitê, vamos lá, eu anotei aqui, certo? Carmen Diniz é do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Carmen, por favor. Carmen já participa da campanha em defesa do Assange desde o início, e nós tivemos articulação também com, que eu quero agradecer também pela articulação em conjunto, ele que fez o contato com a ABI, com o presidente, o Giovanni Delpetti, da Assembleia Internacional dos Povos. Ele não está aqui, ele está em Brasília, mas ele participou de todo o movimento junto com a gente, inclusive com gravações e etc. Carmen, pode sentar aí, Carmen, que nós vamos fazer mais algumas saudações aqui e agradecimento pela presença. Nós estamos aqui com a Cássia Reis e a Andréia Cassa, do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, que nós agradecemos a presença. Depois a gente a gente tem outras pessoas aqui que ficaram registradas, mas que a gente ainda não pegou a lista ali, que nós citaremos durante o evento. Mas eu quero agradecer aqui a presença do Vitor Iório, que é presidente da Comissão de Educação aqui da nossa Associação Brasileira de Imprensa, que tem o status de diretor da casa. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui a presença da companheira Ana Leia, que é conselheira aqui da nossa casa também, da ABI. Muito obrigado pela presença. A Carmen, quando usar a palavra, conhece outras pessoas, vai poder citar aqui para a gente. Eu quero dizer a vocês que nós estamos com um folheto que a Carmen trouxe, que é um folheto internacional, usado aí em todas as manifestações, está ali na porta. Cada um leve alguns e faça o trabalho. Nós estamos com a lista de presença, que é importante, quem não registrou e-mail e telefone, fazê-lo. Nós queremos agradecer ao Viu Mundo, que está com a gente nessa transmissão ao vivo em seu canal no Twitter. A gente sabe que depois da pandemia levou as manifestações todas para a internet, né? O pessoal perdeu o costume agora de ir presencialmente para os eventos. Nós estamos transmitindo ao vivo no canal aqui da casa, da ABI, que é ABI TV. No YouTube também estamos transmitindo ao vivo, e temos um compromisso também, e nós agradecemos, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro Net, que esse evento vai ser veiculado na grade da programação. Nesse horário existe contrato lá na TV com a TVT, no telejornal e tal, então não é possível fazer, obviamente, a transmissão ao vivo. Dito isso, acaba de chegar a nossa diretora de cultura, a Maria Luísa Bussi. Obrigado, Maria Luísa, aqui da ABI.
Maria Luísa, que nos colocou em contato com a Carmen, certo, para fazer a organização dessa solidariedade, manifestação em defesa da liberdade do Assange. A semana foi bem intensa no sentido da gente ter um levantamento de informações direto de Londres, com a família do Assange, com o pai do Assange, com Sara Vivacqua, que atua junto ao DCM e que acompanhou os editores do Wikileaks na visita que teve aqui na ABI. Ela está em Londres, ela também participou com a gente de uma entrevista onde atualizou as informações sobre a situação do Assange. Então, eu vou passar a palavra para uma saudação da Carmen e depois a gente tem uma sequência de informações em vídeo para passar para todos vocês, para dar prosseguimento a essa atividade. Carmen, com a palavra, obrigado aí pelo trabalho conjunto que a gente tem feito. Conhece, né? É. Boa noite a todos e todas. Bom, eu sempre costumo começar dizendo o seguinte: o pior que pode acontecer com alguém que está preso, e principalmente preso injustamente, é achar que está sozinho, que aqui fora ninguém está fazendo nada, que ele está esquecido dentro de um presídio. Isso a gente viu muito de perto com os 5 cubanos que estiveram presos nos Estados Unidos e que a gente teve uma campanha longa. 3 deles ficaram 16 anos presos, e a gente teve esse testemunho deles, que eles ficavam sabendo do que a gente fazia em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, o Assange, que sequer conhece o Brasil, né, porque nunca esteve aqui, ele está há 4 anos, faz hoje completam 4 anos da prisão dele, em Belmarsh, que é o nome do presídio de segurança máxima, onde ele está, absolutamente sozinho, sem nenhum tipo de contato com quase ninguém. Ele pode ver a família dele por poucos minutos, durante 2 dias da semana só. E pode também usar o telefone, por 10 minutos também, durante a semana toda. Só que, assim, ele pode usar esses 10 minutos, mas ele tem que competir esses 10 minutos. Primeiro, tem que ter crédito no telefone. Segundo, telefone que fica dentro da cadeia, né? Segundo, ele tem que competir com os outros presos. E como ele está preso numa prisão de segurança máxima, as pessoas não são exatamente simpáticas, nem a causa dele, nem nada parecido. E aí ele tem que competir com esses caras. Não é competir no braço, nem nada parecido. Eu gosto tanto quando chega o Levante da Juventude, eu adoro. Então, assim, a situação dele é essa, né? Ele não consegue nem falar direito no telefone. E aí, como nós falamos naquele programa, a gente fez uma live aí outro dia, que está aí também nas redes sociais, que é muito duro, principalmente para uma pessoa que foi editor de uma plataforma, que é o Wikileaks, que só fez mostrar os crimes que os Estados Unidos praticaram, as tropas estadunidenses. Se eu falo estadunidense, não é coisa de esquerdinha, não. É porque, assim, se eu falar norte-americano, eu estou incluindo o México e o Canadá, né? Então, tem que falar estadunidense. Então, assim, as tropas estadunidenses, a gente só sabe que existe a maldade, as torturas que eles praticaram pelo mundo, que a gente sabe, tá? É uma guerra no Iraque e tal, nem era guerra, né? Mas, enfim. Mas a gente só sabe, a gente só conhece aquela figura de um cara, por exemplo, no Iraque, em cima de um caixotinho, com um capuz preto, uma roupa preta e uns fios ligando ele, em pé num lugar. Uma soldada estadunidense com um cachorro e o cara pelado, um afegão, acho, ali no cantinho, com medo do cachorro, e a mulher ameaçando com o cachorro. Os tiros do helicóptero que mataram crianças e mataram 2 jornalistas da Reuters, a gente só sabe disso, a gente só tem essa imagem por causa do Wikileaks, por causa do Julian Assange. Julian Assange não entrou, não espionou
os arquivos estadunidenses. Ele divulgou, e divulgar nos Estados Unidos, inclusive, não é crime. O que é crime é você espionar, é você entrar nos documentos classificados, como eles dizem, que são os documentos guardadinhos lá, que ninguém pode ver, de segurança máxima. Isso sim, entrar lá e espionar uma lei de 1917, da Primeira Guerra Mundial, enfim, que é isso que eles aplicam. Mas ele não fez isso, quem fez isso foi Snowden, que teve que fugir para a Rússia, e lá está. Agora é cidadão russo, tem filho, casou, ele é estadunidense. Mas ele não pode voltar para a terra da liberdade, que senão ele vai preso. A Chelsea Manning, que era uma soldada do exército estadunidense, que entrou lá e pegou os arquivos, porque ela era uma soldada, então ela não tinha acesso ao Pentágono. Foi presa, foi comutada a pena dela, porque ela continuou nos Estados Unidos, e o Obama comutou a pena dela, ela já está na rua. O único que está preso é o Assange, que divulgou, pegou essas informações e jogou na mídia. Então, por que o presidente, o responsável pelo New York Times, pelo Washington Post, pela CNN, por que eles também não estão sofrendo processo nenhum, se eles também divulgaram, e divulgaram para ganhar dinheiro? O Assange não. Então, assim, não é jurídico o problema é político. E, então, a gente só resolve um problema político com pressão, né? Como disse Frei Beto ontem, governo, qualquer governo, é como feijão duro, só funciona na pressão. É isso, por isso que nós estamos aqui hoje, para pressionar. Obrigada. Isso. Eu queria citar aqui a presença do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Eu vejo o Washington, vejo a Carmen. Um de vocês podia vir aqui para dar força aqui na frente, vocês aí decidam. Já foi citado aqui o Levante da Juventude, que tem participado de todos os movimentos aí. Alanis, né? Isso. Então, você também pode vir aqui para frente, certo? Participou da manifestação na porta do consulado no ano passado, etc. E eu queria saudar também a presença aqui do Marcelo Mariano Nogueira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Coordenação Executiva Nacional. Obrigado aí pela presença e também obrigado a Alice Dafon, que eu fiz contato com ela, articulou a presença de vocês aqui. Carmen ou Washington, não sei se Berriel vai vir, mas Washington, que tal dar uma sentadinha aqui para olhar o povo de frente? Nós preparamos aqui, primeiro, as informações sobre a situação que o Assange está passando. Então, nós vamos passar aqui. Depois, a gente vai passar a palavra para quem quiser usá-la, certo? Eu lembro que nós estamos ao vivo no YouTube da ABI TV, e também sendo retransmitido pelo Viu Mundo em seu canal no Twitter. Agradeço mais uma vez ao Viu Mundo por essa deferência e esse apoio. Então, nós vamos agora passar o material que foi feito. Não, vamos primeiro ver o pai do Assange, certo? Depois a Sara Vivacqua, depois um material feito pelo comitê, né, que fez o material, e vamos passar aí. Depois a gente abre aqui. The first question we would like to do is, it has been 4 years of mobilizations in defense of your son's freedom. What's the balance of this period? Well, it's good because of two things. One is the intercession of Lula in support of Julian, and AMLO in Andrés Obrador, the president of Mexico. Those two men have made significant contribution. And yesterday, the High Commissioner to the United Kingdom from Australia visited Julian in prison. So this is really important. Those three items, the support of Lula,
the support of Obrador and the support of the Australian Prime Minister, resulting in the High Commissioner to the United Kingdom visiting Julian in jail for 1 hour yesterday, has now begun the end of Julian's incarceration. And I expect that Julian's spirits are strong this morning. When was the last time you visited your son? And what do you know about his health state and how is he doing? Well, last time was 5 months ago, but Julian gets a phone call 10 minutes long each day to me. So he's allowed one phone call, 10 minutes to me. For Stella, his wife, he's allowed much more. And one visit a week from his family. So his health is not good after, 4 years and a total of 14 years in one form of arbitrary detention or another. As you can imagine and understand, his health is not good, but as I described, his spirit is strong. Good. You said that you think that we are in the start of the end. Yes. Why do you say this, and how is his lawyers in the situation? What's their opinion? Well, to start with, in South America and Latin America, the entirety of the people and their presidents support the freedom of Julian Assange. This is really significant. If we could make predictions, allow ourselves the privilege of making a prediction, I think soon there will be a proposition before the United Nations that Brazil join the Security Council. So the importance of South America, or Latin America as we wish to call, in supporting Julian cannot be underestimated. That's one. The other is that every European Parliament, with the exception of Sweden, has an Assange support group within. Some, like Germany, have 90, or like Greece, have 90, 1/3 of their parliamentary representatives are in the Assange group. In Australia, it's 1/4 of the parliament is in the Assange group. This is an irresistible force manifesting itself to bring about the freedom of Julian Assange. Diga a ele assim para a gente encerrar, que ele está num auditório, na frente dos brasileiros, para ele fazer as despedidas dele e olhar nos olhos de quem está olhando para ele aqui no Brasil defendendo o Assange e agradecer no final. We are in our last minutes of the interview. We thank you a lot, and we would like you to share a message for us here in Brazil about Assange's freedom and the fight that we are having to defend him. I just wish to thank the people of Brazil and say just one sentence. In solidarity, together, we will prevail. Thank you, John. Thank you so much for being here with us. We are truly honored to have your presence here, and we are in this fight with you. Thank you. I have become very fond of Moises over the years that we've been fighting this battle together, and I wish Moises all the very best. Thank you. Free Assange! Free Assange! Free Assange! Para quem não sabe, Julian Assange revelou em 2010 os crimes de guerra dos Estados Unidos. Ele revelou os crimes, ele revelou, por exemplo, as mortes não reportadas de mais de 15 mil civis na guerra do Iraque.
Essas pessoas civis, crianças, mulheres, homens, elas foram muitas vezes abduzidas, torturadas pelos americanos, pelas Forças Armadas Americanas, como ele também revelou no Afeganistão, os campos de tortura americanos. Ele revelou também que na prisão de Guantánamo Bay, muitas pessoas estavam ali completamente inocentes, sem sequer ter um indiciamento. Haviam crianças, haviam velhos de 89 anos ali. Então, Julian Assange teve a coragem de desnudar o Império Americano e revelar o que é realmente essa máquina de guerra. A guerra para os Estados Unidos é uma política de Estado. A tortura é uma política de Estado. Não é mera contingência da guerra. Ele revelou os crimes de guerra. Então, Julian Assange é o inimigo hoje número 1 das potências bélicas do mundo, como os Estados Unidos, como o Reino Unido e como o próprio país dele, a Austrália. Ele é australiano e vem sido perseguido politicamente através de um lawfare, principalmente através dos meios judiciais, né, de um acosso judicial, e ele se encontra hoje numa prisão de alta segurança no Reino Unido. No dia 11 de abril, há 4 anos atrás, de 2019, ele foi retirado pela Scotland Yard à força do seu asilo político, violando o espaço da embaixada e violando os seus direitos como cidadão equatoriano. Estados Unidos, onde espera ele um julgamento no infame Tribunal da Virgínia Ocidental, onde 80% do júri é formado por pessoas que têm relação direta ou indireta com o Serviço Secreto Americano, com a CIA, com a NSA, né, o Serviço Nacional de Segurança americano, e com o próprio Departamento de Justiça. Então, Assange é o prisioneiro temporário de mais longa instância do Reino Unido, não existe nenhuma acusação contra ele aqui, além do pedido de extradição pelos Estados Unidos, e ele permanece legalmente nessa prisão de Belmarsh, no sul de Londres, esperando uma possível decisão de extradição aos Estados Unidos, que pode ocorrer a qualquer momento. Quero falar também o que é o tratamento ao Assange nos últimos 10 anos. O Assange, ele está na prisão de Belmarsh, de alta segurança, que é uma prisão que alberga, por exemplo, terroristas, estupradores, assassinos. Ele é um jornalista que nunca cometeu nenhum crime. Ele simplesmente, o crime dele é dizer a verdade, é revelar os crimes de guerra dos Estados Unidos. Essa informação é de interesse público, essa informação é relevante. E nós temos o direito de saber o que os governos fazem em nosso nome. Né? Existe a confidencialidade do Estado, não é uma prerrogativa absoluta do Estado. Menos ainda quando esse Estado usa da confidencialidade para ocultar os próprios crimes. Assange é um homem inocente que está numa prisão de alta segurança, com o que tem de pior aqui no Reino Unido. Inclusive, Belmarsh era conhecido como a Guantánamo Bay britânica. O Assange, ele fica numa cela minúscula, eu acho que é 5 metros por 8 metros, se não me engano, não tenho total certeza sobre esse número, e ele fica em isolamento 23 horas por dia, às vezes 23 horas e meia, às vezes ele não pode sair para tomar um banho de sol, ele pode conversar com algumas pessoas da família 10 minutos por dia e receber a visita dos seus advogados e receber visita 2 vezes por semana de mais ou menos 3 pessoas. Agora nós tivemos escandalosamente os Repórteres Sem Fronteiras que tentaram visitar Assange essa terça-feira, que é uma organização de direitos humanos, e foram barrados, eles foram retirados da lista. O Assange sofre todo tipo de retaliação. Por exemplo, desde o óculos que ele ficou meses para receber, até as roupas de frio dele que ele ficou meses para receber lá dentro da prisão, como também como não tem acesso a um computador offline onde ele possa preparar sua própria defesa. Então, todos os tipos de sadismo institucional são aplicados. Inclusive, o carcereiro-chefe dessa prisão tem, na sua prisão anterior, 17 acusações de negligência por suicídio. 17 suicídios aconteceram com a guarda dele. Então, nós estamos falando de um sadismo institucional. E tudo, no caso do Assange, é diferente. Por exemplo, quando ele foi se casar ali, ele não pôde retirar foto, ele não pôde tirar nenhuma foto e apenas 6 convidados foram possíveis. Então, tudo que é possível criar uma exceção para que o Assange não tenha nenhum tipo de benefício de tratamento, acontece. Agora, imagine você... A esposa e os filhos podem, de vez em quando, visitá-lo? 2 vezes a semana eles podem visitá-lo,
por mais ou menos 40 minutos, 1 hora. O que mantém o Assange fisicamente está num estado deplorável, segundo as pessoas que o visitam, né? Por exemplo, o Christian Rapson, que é o editor-chefe do Wikileaks, nós encontramos vocês aí, né, no tour da América Latina, diretamente aí na ABI, e ele é uma das pessoas que pode visitar o Assange regularmente, e ele fala que o estado físico do Assange é deplorável. Mentalmente, ele ainda está de pé, a luta é o que mantém ele de pé, mas a gente nunca sabe por quanto tempo, e claro, o isolamento é capaz de deixar qualquer pessoa louca. O isolamento é uma forma de tortura. E você ter não apenas o isolamento, mas o total controle externo da sua vida pelo outro e uma supervigilância pelo outro também destrói qualquer pessoa psicologicamente. E temos que lembrar que ele foi o homem mais espionado do mundo por 10 anos. Colocou-se ilegalmente câmeras com áudio dentro de todos os cômodos ali da Embaixada do Equador. Telefones dos seus advogados foram clonados, conversas dos seus advogados foram registradas e enviadas diretamente à CIA, que houve uma campanha massiva de difamação do Julian Assange através de jornais que se beneficiaram diretamente, por exemplo, como The Guardian, que resolveu criar uma história, confabular uma história de que o Assange teria relações com a Rússia, por exemplo, para criar um antagonismo. Também a questão da Suécia, onde ali tentou-se criar uma falsa acusação de estupro contra o Assange para poder mantê-lo aqui e evitar com que ele fosse para outro país. Então, existiu aqui todo um processo institucional, junto com a mídia, de guerra híbrida contra o Assange. As pessoas como nós, como elas podem ajudar? Falem do Assange, se informem do Assange, participem. Porque esse é um problema, o caso Assange tem várias dimensões, que vai para além da pessoa do Assange. Ela tem a ver com o nosso direito de saber, ela tem a ver com a liberdade de imprensa, ela tem a ver com os Estados Unidos ensaiando uma expansão extraterritorial da sua jurisdição. O Assange é um jornalista australiano que nunca publicou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos se sente do direito de dizer que a atividade jornalística é espionagem. Isso é o que está por trás da acusação do Assange. Ou seja, os Estados Unidos, como grande editor do mundo, ele vai poder, a partir desse exemplo, do caso do Assange, se prospera essa extradição, qualquer país no mundo pode arguir que quem revelar segredos de segurança nacional é um espião e que essa pessoa tem que ser extraditado. E eu vou te falar que não será só os Estados Unidos que poderá fazer isso, mas qualquer outro país do mundo, baseado nessa experiência do Assange, poderá extraditar jornalistas como eu e você, ou qualquer pessoa que não seja jornalista, mas revele informações de segurança nacional, para que as pessoas sejam extraditadas sob a acusação de serem espiões, que é um crime político também. Você não pode extraditar pessoas por crimes políticos, todos isso vai contra o fundamento dos tratados de extradição, inclusive todos os tratados de extradição dos Estados Unidos, inclusive o tratado de extradição Reino Unido e Estados Unidos. Então, nós estamos falando aqui de uma perseguição política, talvez sem precedentes. Quando o Obama considera se ele iria indiciar o Assange, e aí ele caiu no dilema New York Times, ele falou, não posso indiciar o Assange sem indiciar o The Guardian, sem indiciar o New York Times, o El País e todos os outros. A Folha de São Paulo, o Globo. A Folha de São Paulo, o Globo, porque eles fizeram exatamente o mesmo trabalho jornalístico do Assange. Mas o Trump, junto com o Mike Pompeo, resolvem perseguir o Assange e indiciá-lo. E aqui estamos hoje e contamos com a ajuda de todos vocês. E eu queria agradecer muito a Associação Brasileira de Imprensa, que nos recebeu aí no Rio de Janeiro, junto com várias outras entidades jurídicas e jornalistas. É muito bom saber que o jornalismo está livre, continua livre no nosso país e resiste às escaladas autoritárias do mundo inteiro. E que a solidariedade também é algo fundamental, né? A verdade é para todo mundo, independente da nação. Negative. He was right in front of the Brad, about
there 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking, once you get on, just open them up. Again, Roger. I see your element. You got about 4 Humvees right along this. You're clear. All right, firing. Line here. When the space line, let me know when you have it. One shoot. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. We need to move time now. All right, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2 birds. We're still firing. Roger. Got him. 2-6 is a 2-6. We'll move, but we got Oh, fuck, sorry. I was done. bypass. God damn it, Kyle. Sorry. I hit my head. La realidad muchas veces supera la ficción. Este es el caso de Julian Assange, el periodista australiano que hace más de una década está en la mira del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que hizo Assange? ¿Por qué recibe tanta atención no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de decenas de gobiernos de todo el mundo y de decenas de activistas que apoyan su causa? WikiLeaks walks like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service. Assange is a narcissist who has created nothing of value. He relies on the dirty work of others to make himself famous. He's a fraud, a coward hiding behind a screen. Julian Assange es fundador y pieza clave de WikiLeaks, un portal al que le debemos miles de documentos filtrados, principalmente crímenes de Estado cuidadosamente protegidos. Por ejemplo, los 400.000 documentos filtrados sobre la guerra de Irak, que arrojaban más de 100.000 civiles asesinados por el ejército de los Estados Unidos, o la existencia de un centro de torturas en la bahía de Guantánamo por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Pero WikiLeaks también filtró miles de documentos sobre gobiernos como el de Colombia, el de Kenia, el de Reino Unido, el de Francia o el de Rusia. Y acá fue cuando se generó el debate. ¿Era Assange un héroe o era Assange un criminal que revelaba secretos de los estados? You know, there might be a couple of views of WikiLeaks and of Julian. You know, hero, people's hero, bringing this important light. Dangerous troublemaker. Who's got the hero view? Who's got the dangerous troublemaker view? Well, it's... Oh, come on. La realidad es que lo único que hacía WikiLeaks era publicar los documentos que le filtraban. WikiLeaks es una plataforma, no es un medio ni es una persona. La única práctica criminal acá era la de estos estados que tanto se esforzaban en ocultar estos crímenes y WikiLeaks los mostraba al mundo entero. Y acá empezó el principio de la perdición para Assange. Quizás lo sabía o quizás no, pero estos estados empezaron a tomar represalias por estos secretos que WikiLeaks publicaba. Y es en este momento cuando Assange solicita el asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Desde este momento nunca más sintió la libertad. Pasaría 7 años de su vida en esta embajada. Encerrado por 7 años en un edificio con solo la visita de algunos compañeros y con muchísimas amenazas desde el exterior, Assange iría poco a poco deteriorándose tanto física como mentalmente. Y es en el año 2019 cuando el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decide revocar el asilo político a Assange, dejándolo a merced de las autoridades británicas. Rápidamente lo recluyeron en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en donde hasta el día de hoy espera la evaluación de su extradición a Estados Unidos, país en donde enfrenta una pena de hasta 175 años de prisión. Y vos capaz te preguntás, ¿qué cargos le pesan a Julian Assange? Básicamente en Reino Unido en comparecencia ante la autoridad por haberse recluido en la Embajada de Ecuador, pero en Estados Unidos puede llegar a ser condenado por espionaje y robo de datos. Básicamente lo quieren condenar por haber revelado crímenes de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿puede Reino Unido no extraditar a Julian Assange? Sí, absolutamente. De hecho, es lo que dictaminó la jueza de primera instancia. Básicamente por su salud mental y por la falta de seguridad en el tratamiento que recibiría en Estados Unidos. Pero rápidamente esta sentencia fue revocada y se sancionó la extradición a Julian Assange. La extradición de Assange responde claramente a cuestiones políticas. Básicamente Reino Unido tras el Brexit necesita aumentar los lazos estratégicos con Estados Unidos. El problema es que para esto se da en bandeja de plata la cabeza de Julian Assange. ¿Y qué otro precedente existe en Reino Unido de extraditar o no a una persona por razones políticas? En la década del 90, el ex dictador Augusto Pinochet era senador vitalicio en Chile, por lo tanto no podía ser juzgado en su propio país. Pero en un viaje que realizó a Reino Unido, un juez español pidió su extradición a España para ser juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Esto se da gracias a que los crímenes de lesa humanidad son universales, pueden ser juzgados en cualquier tribunal del mundo. Es en este momento cuando la justicia británica dictamina la extradición de Augusto Pinochet a España, es decir, el ex dictador sería juzgado en ese país,
pero a último momento el gobierno británico le garantiza el indulto y es el ministro del Interior de ese país quien lo libera y lo pone en un vuelo hacia Chile en donde se le garantizaría la impunidad. Thank you. I'm glad that you are comfortable here. I know how much we owe to you for your help during the Falklands campaign, for the information you gave us, the communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. I'm also very much aware that it's you who brought democracy to Chile. Estamos muy conscientes y sabemos que fue usted el que trajo el regreso a la democracia a Chile. You set up a constitution suitable for democracy. You put it into effect. La puso en vigencia. Elections were held. Obtuvo elecciones libres. And then, in accordance with the result, you stepped down. Es decir, hace solo 25 años el gobierno británico le ofrecía el indulto y rechazaba la extradición de un ex dictador y genocida, pero ahora aprueba la extradición de un periodista que no cometió ningún crimen y que no representa ningún peligro para nadie. El gobierno de los Estados Unidos amenaza, persigue y tortura a Julian Assange hace más de 10 años porque quiere hacer de él un ejemplo para todos los periodistas, comunicadores, medios y publicaciones de todo el mundo, para que nadie tenga la valentía que tuvo él y unos cuantos activistas de sacar a la luz sus secretos y sus crímenes. La condena a Julian Assange es una condena para la libertad de prensa. You know, I'm a combative person, so I'm not actually so big on the nurture, but some way, there is a way of another way of nurturing victims, which is to police perpetrators of crime, and so that is something that has been in my character for a long time. Olá, companheiros e companheiras. Como todos sabemos, o Julian Assange é hoje o principal preso político do Império Estadunidense e do Império Britânico, os dois em decadência. E por que prenderam Assange? Porque simplesmente, como jornalista, ele revelou os crimes de guerra desses impérios, em especial na denúncia que fez há anos passados do assassinato cruel que as forças de intervenção no Iraque fizeram contra a população civil. Comparativamente, o mesmo caso daquela denúncia que houve lá no passado da aldeia do Vietnã que foi massacrada. Só por isso eles têm ele preso. A sua prisão é um absurdo jurídico, é uma vergonha política e revela a hipocrisia do governo Biden, do Partido Democrático, que fica por aí dando lições de democracia, fica por aí falando do exemplo americano e, ao mesmo tempo, prende pessoas como o Julian Assange. Por isso, todo santo dia devemos erguer a nossa voz de mil e uma formas, em atos como esse, em protestos nos consulados e na Embaixada Americana, e, sobretudo, nesse dia 11 de abril, que estamos mobilizando em todo o mundo as vozes populares, as vozes indignadas de democratas e cidadãos de bens que já não aceitam essas vergonhas que o Império nos impõe. Meu nome é Altamiro Borges, sou jornalista e integrante da Coordenação Nacional do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé. Estou aqui para manifestar total solidariedade ao jornalista australiano Julian Assange e para me somar aos que lutam no mundo inteiro por sua libertação e para que ele não seja extraditado para as masmorras criminosas dos Estados Unidos. Assange é um símbolo da liberdade de expressão, um símbolo do jornalismo de qualidade e corajoso. Ele está cerceado em sua liberdade há mais de 12 anos por denunciar, através dos documentos vazados pelo Wikileaks,
os crimes praticados pelos Estados Unidos, o seu terrorismo assassino no Iraque e em outras partes do mundo. Triste e revoltante como a chamada grande imprensa brasileira, a mídia monopolista com suas emissoras de TV e rádio, seus portais na internet, suas revistonas e jornalões, silencia sobre esse abuso contra a liberdade de expressão. Ela é cúmplice desse atentado cometido pelo Império. Total solidariedade a Assange por sua imediata libertação. Bueno, la situación de Julian Assange a mí me parece un crimen, no lo puedo entender. O sea, un periodista masacrado en vida por decir la verdad. No solo eso, con mucha hipocresía, porque si es por publicar información, él no la publicó The New York Times, The Spiegel, El País. Entonces atacaron al eslabón más débil de la cadena. Pero yo entiendo como jefe de Estado, ex jefe de Estado, que un país puede tener o necesita tener información confidencial. Pero lo que ha denunciado Julian Assange son crímenes de guerra. ¿Cómo se puede sancionar a un periodista por decir la verdad y denunciar crímenes de guerra? Me parece algo escandaloso, pero hoy el mundo está reaccionando en algo. Pero durante muchos años hubo un silencio cómplice terrible, incluso de parte de los mismos periodistas. E ao mundo inteiro o seguinte: o Assange deveria, nesse momento, estar sendo definido como um herói da democracia, como um herói da liberdade, como um herói da comunicação, como um cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Eu até disse ontem que ele deveria estar sendo votado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque se os democratas do planeta Terra, envolvendo todos os jornalistas, todos os advogados, todo sindicalista, todo político, não tiverem coragem de se manifestar em defesa do Assange, para que ele não seja extraditado, significa que tem muitos democratas mentirosos. Significa que a liberdade de imprensa, tão cantada em versos prosa pelos donos dos grandes jornais, é mentira. Porque o Assange não merece ser punido. O Assange merece ser reconhecido como um homem que prestou enorme serviço à humanidade, denunciando o genocídio das guerras, denunciando a mentira, a manipulação, às vezes, dos Estados Unidos como a maior potência militar do mundo. O Assange não pode ser extraditado se as pessoas acreditarem em democracia. Sabe? Porque os jornais que deram a notícia não foram processados. Não foi preso nenhum dono de jornal. Como é que pode um jornalista ser preso e condenado por prestar informação que todos os jornais defendem? Cadê a Associação dos Jornalistas Norte-Americanos? Cadê a Associação dos Jornalistas Ingleses? Cadê a Associação dos Jornalistas Franceses? Cadê as Ordens dos Advogados? Cadê o Conselho de Direitos Humanos da ONU? É preciso todo mundo sair do armário e defender o Assange. Se a gente quiser continuar acreditando e defendendo liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de comunicação. É isso. Portanto, o Assange precisa ser defendido por todos nós que amamos a democracia, que amamos a liberdade de imprensa, que amamos a liberdade sindical, que amamos a liberdade de organização. Liberdade não tem adjetivos. Ou é liberdade ou não é liberdade. E o Assange prestou serviços à humanidade. Ele não prestou desserviço. Aquela informação de um helicóptero americano matando pessoas civis no Iraque, inclusive 2 jornalistas da Reuters, sabe? Aquilo, o Assange deveria estar sendo premiado por ter feito aquilo. Então eu espero que o povo inglês, que o povo francês, que o povo americano não permita mais essa atrocidade. Não será o joelho de um policial matando um negro. Será o joelho de milhões de governantes do mundo sufocando o Assange para que ele morra em vida. E nós não temos o direito de permitir isso.
Clear. Come on. Clear. Clear. Coming around clear. Roger. Trying to, Dispatcher 6 call from July UN, over. Várias pessoas, vários companheiros e companheiras chegaram, a gente depois vai pegar eu já citei aqui, vou dar a lista aqui para quem chegou para assinar, enquanto eu passo a palavra aqui para o Sindicato dos Jornalistas, o companheiro Washington, fazer uma palavrinha. Boa noite, companheiros. Uma saudação rápida do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro. A gente está muito impressionado, né, com tudo que foi dito nessas transmissões. E é importante o Sindicato dos Jornalistas estar aqui junto com a ABI, e é fundamental que a ABI esteja recebendo esse evento, protagonizando esse evento, que é fundamental para a nossa luta em defesa da liberdade de expressão, em defesa da liberdade de imprensa. E esse ato aqui é um ato de solidariedade, mas, acima de tudo, é um ato de resistência. A gente vive no Brasil hoje um momento de transição, né? A gente viveu os últimos anos numa situação muito complicada, muito difícil, principalmente os jornalistas viveram essa situação muito difícil, e a gente ainda permanece na resistência, porque tudo o que aconteceu aqui é muito reflexo de tudo que está acontecendo no mundo, em termos de ataques, de massacre de todos os que são despossuídos de poder. E os Estados Unidos, o Império Americano, o Império Britânico, eles, ao longo dos anos, ao longo da história, eles sempre protagonizaram esses momentos de crimes de guerra, de ataques às nações as mais diversas. A gente vê a Margaret Thatcher parabenizando Pinochet pela democracia no Chile, é muito a cara do que a gente vê em relação ao que acontece com essa perseguição ao Assange, com a perseguição aos jornalistas de maneira geral. Então, o Sindicato dos Jornalistas tem muito prazer de estar aqui, junto com a ABI, na Casa dos Jornalistas, nesse evento relevante, importante, e a gente gostaria aqui de agradecer aqui o convite do Moisés. Calma, e deixar um abraço aqui do sindicato para todos. Um abraço, valeu, gente. Obrigado, Washington, do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro. Vamos ouvir agora a voz do Levante da Juventude, Alanis. Obrigado, Alanis. Na verdade, eu que agradeço. Boa noite, gente. Eu inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos, de todas, mas também queria parabenizar a organização desse evento, desse ato político, que não acontece só na cidade do Rio de Janeiro, na verdade, é um ato mundial que a gente tem organizado, que os democratas têm organizado em defesa da liberdade de Assange. Então, queria parabenizar a gente ter a iniciativa de se organizar em defesa do Assange, e lembrando que não é a primeira vez que nós estamos organizados por essa pauta tão importante, tão cara para nós, que é a defesa da democracia, da liberdade de imprensa e,
claro, que nós possamos reconhecer o Assange como um símbolo de resistência, um símbolo de luta, porque é considerado hoje um preso político e que deve, nesse sentido, ter a sua voz ouvida, mesmo preso, porque nós podemos falar por ele e nós somos Assange por onde quer que a gente ande. Então, queria agradecer a todos vocês. Não tem muito o que dizer depois desse vídeo maravilhoso, então queria também agradecer e parabenizar aqueles que produziram o vídeo, que ficou muito bom. Acho que é um vídeo muito didático, que pode, inclusive, ser reproduzido em outros lugares. E eu acho que nós temos uma tarefa, todos nós que participamos aqui, de diferentes matizes ideológicas, de diferentes organizações, de diferentes lugares. Nós estamos aqui com um propósito, com uma missão, que é fazer a voz do Assange ser ouvida em outros lugares. É a gente reconhecer que esses 4 anos que nós estamos lutando, na verdade, um pouco antes disso, inclusive, mas desde 2019 que a gente tem feito atos constantes pela liberdade do Assange, contra a extradição dele, e a tarefa que nós temos, que eu visualizo para nós, é a importância da gente reproduzir não só esse vídeo, mas as palavras do Assange pela defesa das liberdades democráticas e pela sua liberdade. Então, é importante que a gente envolva a juventude, as universidades, as periferias, para que se reconheça que esses crimes de guerra aconteceram e tem responsáveis, e que essas nações que estão tentando se esconder pelo segredo de Estado, que os seus cidadãos possam saber o que esses estados têm feito em nome do país. Então, é importante que a gente possa reproduzir e ampliar essa voz do Assange, porque não só nesse mês especificamente de abril vermelho, inclusive, mas também todos os dias para que a gente possa ecoar a voz do Assange em muito mais lugares. Então, acho que essa tarefa para nós, para que a gente possa envolver ainda mais pessoas, porque muita gente não sabe o que aconteceu. E muita gente acabou caindo no esquecimento, porque foram 4 anos, estão sendo 4 anos. Então, é importante que a gente possa reconhecer e preservar essa memória, esse legado de que, de fato, o Wikileaks e o Assange são uma representação para nós da defesa da liberdade de imprensa, a defesa dos direitos humanos e a denúncia de um lawfare, de um Estado que se utiliza, o direito sendo utilizado para fins políticos, para condenar nesse sentido. Então, queria agradecer a todos e todas e dizer que estamos juntos nessa luta. Assange livre! Assange livre! Assange livre! Obrigada. Obrigado, Alanes, do Levante da Juventude. Se inscreveu o companheiro André de Paula, da FIRST, que vai usar a palavra. Outro companheiro ali está inscrito. E eu quero a lista de presença para ver outras entidades que estão aqui para poder citar. Aqui, André, para sair no vídeo. Irmãos e irmãs, gostaríamos de parabenizar e saudar a organização deste evento, saudar a presença dos companheiros da FIST e da Anarcomune América. Sou André de Paula, membro da Anarcomune América, torcida, do América Futebol Clube, advogado da Frente Internacionalista do Sem Teto, FIST, e da Aldeia Maracanã. Nós, na verdade, fomos o movimento que mais levou gente nas embaixadas, aliás, nos consulados aqui no Rio de Janeiro, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. E por que isso? Porque, na verdade, quem passou pela prisão em solitária como nós, não poderia ter outras atitude de clamar pela libertação daquele que sofre muito mais do que nós e do que está sendo submetido a torturas e a solitária. Este que desmascarou a política norte-americana, que mostrou que aquele país vive sob uma ditadura de 2 partidos, que mostrou que o Império Inglês, outrora massacrador, violador, hoje, com sua rainha, se submete de maneira torpe aos interesses deste país que tem a ditadura de 2 partidos e também a ditadura do capital
e que invade, que mata e que se arvora como o xerife do mundo. E nós, que gostamos da declaração do presidente Lula, temos que pedir muito mais ao presidente Lula. Na verdade, o presidente deveria formalmente pedir a libertação do Assange. E mais, também, se não for possível sobre a questão jurídica, que é gritante, oferecer asilo ao Assange por questão humanitária, uma vez que a situação dele é de completo descalabro. Sua saúde está em frangalhos e, portanto, seria uma atitude excelente que poderia acarrear o apoio de outros países no mesmo sentido, qual seja, de pedir formalmente em todos os organismos a libertação de Julian Assange, ou mesmo oferecer asilo para este herói do povo mundial, herói do povo brasileiro, herói da informação, herói do esclarecimento, porque, na verdade, este homem, esperamos que não chegue no ponto que, se continuar assim, acontecerá, de dar a sua vida completamente pela humanidade, e ninguém é maior do que aquele que dá vida para o seu irmão. Muito obrigado, companheiros e companheiras. É a saudação da Narcomuna América, da Frente Internacionalista do Sem Teto e da Aldeia Maracanã. Obrigado, companheiro. Vamos ouvir agora o companheiro da José Martí. Carlos Gustavo, aqui em cima, Carlos. Obrigado pela sua presença. Obrigado, companheiro. Eu sou o Carlos Gustavo Moreira, Gugu, eu sou presidente da Associação Cultural José Martí do Rio de Janeiro, né, de solidariedade com Cuba, e nós estamos nessa luta desde o início, né, a campanha pela libertação de Julian Assange, que é uma luta muito cara ao movimento mundial, latino-americano, em particular de solidariedade com Cuba, porque a luta pela liberdade do Julian Assange, para começar, é a luta contra a ação extraterritorial dos Estados Unidos de impor uma lei extraterritorial que vale para o mundo inteiro para defender os interesses escusos do Império. E Cuba também é vítima de leis extraterritoriais há várias décadas, né? Em particular, as famigeradas leis Torricelli e Helms-Burton, que se aplicam contra qualquer país e qualquer empresa do mundo que queira ter relações normais com Cuba. Então, a prática do imperialismo de impor seus interesses escusos no mundo inteiro não pode ser tolerada pelos democratas, pelos cidadãos honestos do mundo inteiro, não só pelos movimentos organizados de direitos humanos, de jornalistas. Mas o caso de Julian Assange é muito emblemático, porque ele desnuda de maneira absolutamente evidente a hipocrisia do Império, por exemplo, quando fala em liberdade de imprensa, em democracia. Quer dizer, o Julian Assange está sendo condenado por divulgar informações, por divulgar crimes de guerra do Império. Como vários companheiros mencionaram, ele devia ser premiado por isso, devia ser um herói das associações dos jornais. E é muito curioso que a grande imprensa burguesa, que se beneficiou e lucrou com as notícias, com as denúncias veiculadas pelo Wikileaks, tem uma postura absolutamente apática e quase não menciona o caso de Julian Assange, porque ele devia haver uma campanha mundial da imprensa, de todos os organismos de imprensa, em defesa da liberdade de expressão e da liberdade de Julian Assange. Eu queria me solidarizar com a posição do companheiro André de Paula. Eu acho que o presidente Lula deu uma declaração muito importante nesse vídeo, mas ele precisa agir como chefe de Estado para a libertação de Julian Assange. Em particular, ele está convidado para a reunião dos principais países imperialistas em breve, né, o chamado G7, e eu acho que é uma ótima oportunidade para ele denunciar e exigir a libertação de Julian Assange, em nome dos direitos humanos mais básicos, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Então, nós estamos juntos nessa luta.
liberdade para Julian Assange, Free Assange, e o movimento internacional, em particular, o movimento brasileiro, o movimento latino-americano de solidariedade a Cuba, do qual a companheira Carmen faz parte também, está absolutamente unido e participando dessa luta em todos os estados do Brasil, em toda a América Latina. Então, bom, viva a liberdade de imprensa e viva o Julian Assange, abaixo o imperialismo. Muito obrigado. Eu queria citar também a presença da Associação de Moradores de Vigário Geral, João Ricardo Serafim. Muito obrigado pela presença. Pedro Reis, também do MST, queríamos agradecer a presença. E o Instituto de Arte e Liberdade, NONI, é isso? NONI, certo, muito obrigado. A companheira Carmen vai dar um informe sobre a turma lá de Brasília, sobre essa manifestação. Porque aqui no Brasil hoje, quer dizer, no mundo inteiro, tiveram muitas atividades em favor do Julian Assange pelos 4 anos de prisão. Aqui no Brasil, a gente só fez aqui no Rio de Janeiro, não sei porquê, né, porque podiam ter feito em outros estados, mas, enfim, só aqui no Rio de Janeiro, na ABI, que é uma coisa simbólica, porque a Associação Brasileira de Imprensa é no Rio de Janeiro, então está explicado por que teria que ser aqui. E em Brasília, porque em Brasília o pessoal de São Paulo, do Comitê e tal de Liberdade do Assange, foi para lá, e o Gustavo falou do negócio do Ministério dos Direitos Humanos, eles estiveram lá hoje para levar uma carta, que depois a gente vai colocar nas redes sociais. A entrega foi feita à deputada Luiziane, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Esperaram mais de 1h30 na sala da comissão, estou lendo que eles mandaram aqui de mais de 1h30, mas a agenda dela estava impossível e só conseguimos que ela falasse depois. Insistimos para fazer em outro lugar, as fotos saíram escuras, mas a deputada, que é isso que importa, se comprometeu a pautar o tema em uma nova audiência pública, lá em Brasília, no Congresso, e a ajudar na interlocução com o governo federal. Ficamos de passar para a assessoria dela os contatos que estão sendo feitos junto ao executivo, porque o pessoal também foi tentar falar com o Lula, justamente para isso que você e o André falaram, que é para o Lula fazer uma coisa mais forte, né? O Brasil, de fato, fez a cobertura, assim que publicarem, ela compartilha. Portanto, vai sair tudo isso no Brasil, de fato. E a segunda coisa, são só 2. A segunda coisa que a gente colocou aí pela parede, ali para cá e ali no corredor. Como é que se pode assinar o abaixo-assinado? Porque tem muita gente aqui que não tem, às vezes, uma entidade ou muitas pessoas para fazerem uma manifestação. Então, fotografa com celular, depois abre em casa, no computador, ou já abre aqui mesmo no celular, para poder assinar pela liberdade do Assange. Em português, mas a carta vai ser mandada para o Biden e o Departamento de Justiça deles em inglês. Mas a gente assina em português, bota o nome e tal, e eles vão mandar para lá, vão... Na verdade, eles queriam fazer uma atividade hoje na porta da embaixada, lá em Brasília, mas mudaram de ideia, porque eles não recebem também as cartas, né? Aqui a gente tenta ir 500 vezes no consulado, tenta entregar a carta, eles não recebem. Da última vez a gente até pensou em fazer um outro ato, no fim acabou não dando muito certo, não vou explanar aqui, porque fica para a próxima. Tipo, uma surpresinha para eles. Mas é difícil, é muito difícil eles receberem. Eles mandam a gente mandar pelo correio. Aí eu falo assim, mas assim, é a pátria da tecnologia, vocês querem que um carteiro venha aqui trazer... É isso mesmo? Tem certeza? E é isso que eles falam para a gente. Então, assim, mudaram um pouquinho a estratégia lá em Brasília, mas estão lá e nós aqui, fazendo o nosso ato pelo Assange. Se depender da gente, né? Ok. Nós estamos caminhando para o encerramento. Vou dar a palavra à diretora de cultura aqui da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, a Maria Luísa Bussi. Maria Luísa. Então, vira a câmera para lá. Espera aí. Porque está sendo transmitido, tem que falar aqui. Vem cá. Aqui tem que falar aqui na câmera, olhando para lá. Para passar no YouTube. Olha, a câmera é ali. Olha, eu vou fazer uma perguntinha prosaica, Carmen. Eu estou querendo assinar
a carta. Só que quando chega na idade, não é? Para você botar a idade, você tem que ir num calendário. Não, eu não estou conseguindo, eu tenho 69 anos, eu estou em 2023, eu tenho que ir até 1953, aí eu fico lá... Vai aparecer. Ah, então, por exemplo, me esclarece, então, clica, está 2023, aí eu clico ali... Aí vai aparecer todos os anos. Ah, pronto. Ah, então, não cheguei ainda lá, espero. Né? Então, tá bom. Olha, fica o esclarecimento para todo mundo, porque eu tenho visto pessoas que estão com essa dificuldade. Ninguém aguenta ficar ali, aí erra, aí volta. Então, assinarei. Obrigada. Então, clica no ano, aparece e a gente fica salvo. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. Temos mais 3 declarações para a gente fazer o encerramento. Com a palavra a companheira Vitória Iazerge, né? Iazerge, depois a Ana Leia, que é conselheira aqui da BI, e depois o companheiro lá. O João. Sobe aqui, Vitória. Olha, a câmera está ali, tá? Um salve aí para todos os presentes, que está até essa hora aqui na militância, por uma causa justa, né? Hoje foi um dia com muitas atividades, eu estou vindo agora também do Buraco do Lume, que também teve um protesto em solidariedade à perseguição da Transdane, né, dali da LERJ, e somos poucos e a gente tem que se dividir. Me desculpa ter chegado esse horário, né, mas porque eu também estava nesse outro compromisso necessário. Nossa solidariedade a esse guerreiro que está lá preso até hoje, né, por mostrar ao mundo, né, tirar a máscara da hipocrisia que existe aí entre os imperialistas. E também eu venho aqui para registrar, convidar todos vocês, porque a gente está numa luta inglória da questão do terreno do Iazerge, que foi fechado e demolido, um hospital enorme, que fez muita falta agora no período da pandemia, que oferecia 450 leitos, né, com atendimento de atenção primária, secundária e alta complexidade, com cirurgias. Se ele tivesse lá, com certeza, a fila do SUS do CISREG não estaria do tamanho que está, né? Muitas vezes ele cedeu vaga para pacientes que procuravam vaga no plantão judiciário para uma internação, e a gente está abrindo agora a luta para outras demandas do bairro, para a gente buscar mais moradores para lutar com a nossa causa, que o terreno está lá, quando chove, é mosquitada, é doença que transmite para os moradores, ali na Henrique Valadares, do lado do INCA, né, que a proposta era criar um centro de pesquisa contra o câncer, porque seria a doença que mais iria matar, né, na época, quando eles começaram o projeto de demolição do hospital. E só que não esperava uma Covid que mais matou gente em tão pouco tempo e que potencializou várias doenças crônicas, que também está precisando de hospitais comuns para serem tratados, né? Quero convidar todos vocês a entrar nessa luta com a gente do hospital e, muito mais que isso, na luta do bairro do Centro, que a gente agora vai transformar o nosso movimento de moradores, que é MUD, Movimento de Moradores e Usuários em Defesa do Iazerge. A gente tem um Instagram, MUD, MUDI.SUS, porque a Iazerge é SUS, era dos servidores públicos do Estado e município, passou a ser SUS, né? E a gente está criando uma associação a partir de rodas de conversas abertas, ali no bairro de Fátima, todo sábado. A gente só interrompeu esse sábado porque foi Páscoa, Semana Santa, né? Então, quero convidar todos vocês, a ABI, depois a gente vai chamar outros órgãos também, como a OAB, órgãos importantes, necessários estar nessa luta com a gente, pela luta do bairro do Centro. Vocês se inserem no bairro do Centro, né? Somos ativistas pela verdade aqui no bairro do Centro, e eu queria convidar vocês a estarem junto com a gente, tá? É uma associação que a gente quer criar diferenciada dessas que tem de padrão aí. A gente quer criar uma associação que tenha trabalhador, estudante, amigos, usuários do bairro, né? E sábado vai ter a nossa terceira roda de conversa, que a gente está caminhando para transformar em associação ampla, tá? Em que todos tenham voz para participar e trazer suas demandas, tá bom? Muito obrigada pela atenção. 15 horas, tá, gente? Sábado, 15 horas, lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que tem aquela praça grande, que é uma rua sem saída ali no bairro de Fátima, aí tem o santuário, porque tem uns banquinhos que são ótimos. Espero um dia a ABI ceder um espaço aqui para a gente fazer nossa reunião também. Eu queria chamar a jornalista Ana Leia Rego para usar da palavra, depois o companheiro João e a gente encerra. Muito boa noite. Eu estou muito emocionada, acho que todos nós, né? Eu escutei aqui duas coisas que eu considero muito importantes para dar desdobramento a essas iniciativas que merecem, precisam de mais
repercussão, né? E uma coisa que eu escutei que é muito importante, que a gente está no nosso poder desencadear, construir e buscar mais parcerias, é a questão da candidatura do Assange ao Nobel da Paz. E eu acho que é do nosso tamanho, é uma iniciativa mundial, que a gente pode transformá-la num desejo mundial, e eu acho que vai ser muito honroso para a gente se a gente se empenhar em levar essa proposta mais à frente. E uma segunda coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, muito antigamente, o movimento de resistência costumava fazer cartas abertas ao. Então, se não recebe minha carta, não tem problema, eu vou publicar ela, vou panfletar ela. Então, acho que essa carta que eles não recebem, a gente, nesse caso, inclusive, a gente pode escrever até para o Biden, entendeu? A carta é aberta, a carta é minha, é aberta, eu mando do jeito que eu quiser. E aí pedir a solidariedade de todos os veículos, que é claro que a grande imprensa muito provavelmente não vai aderir, mas todas as iniciativas todas as instituições de imprensa alternativa, eu acho que se sentirão muito honradas em publicar uma carta aberta a uma autoridade que fale o que a gente está falando. E ele tem que estar livre, e isso é uma aberração política e jurídica desse mundo que a gente vive, né? Então, acho que são duas posições. É o Nobel da Paz para ele e a carta aberta. Se a gente conseguir ter até dinheiro, a gente pode até criar uma cena de constrangimento de pegar o dinheiro e tentar publicar num grande jornal a carta aberta, só para a gente saber que vai ter um ato político e que o jornal vai dizer, não quero publicar isso. Então, essa assim, a gente com dinheiro na mão mostrar, olha, era só para uma publicidade, não é isso? Aqui se vende tudo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser muito bom para a gente, e para a Assange, especialmente. Obrigado, Analeia. E, encerrando, o ativista João vai usar a palavra. Espera aí, companheira. Espera aí. João, por favor. Isso, perfeito. Companheira Vitória aí, apoiando a proposta dela. Apoiando a proposta da companheira, eu acho que cada um de nós deve de se mobilizar dentro da sua área. Eu conheço o Assange há mais de 20 anos, antes do Assange ser Assange, no tempo que o Assange era o Mandax, né? Dentro do hackativismo, é uma pessoa que sempre foi ativa na defesa dos direitos das pessoas. Quando o Assange foi preso, todo o hackativismo se mobilizou. A gente colocou o Visa fora do ar quando o Visa sabotou os meios econômicos que o Wikileaks tinha. Nós colocamos eles fora do ar e continuamos esse tempo inteiro, até agora, em manifestações dentro da internet, né, mobilizando as pessoas para denunciar o que está sendo feito contra o Assange. O que é feito contra o Assange é feito contra cada um de nós e, especialmente aqui, como é a ABI, contra todos os jornalistas do mundo. Eu conclamo que todos vocês assistam o documentário, chama-se Collateral Damage, está disponível no YouTube. Tá? É muito importante que vocês assistam, chama-se Collateral Damage. Está no YouTube. Por que o YouTube não é preso? Por que o presidente da NBC nos Estados Unidos não foi preso com um documentário que eles fizeram sobre as mesmas atrocidades? Então, eu agradeço a palavra e conclamo, deixo essa pergunta a cada um de vocês. O que cada um de vocês pode e deve de fazer para apoiar a liberdade do Assange? Assange livre. Muito obrigado, João. Todas as propostas são encaminhadas para o comitê de articulação aí da campanha do Assange, porque essa é uma articulação internacional no Brasil, e nós aqui da ABI estamos abrigando esse movimento, como já o fizemos o ano passado com a companheira Maria Luísa Bussi, que fez aqui nesse mesmo local. Recebemos os editores do Wikileaks, solicitaram aqui a presença na ABI,
e a ABI está aqui aberta a fazer essa articulação. Agora, o movimento é organizado pelo comitê, que vai debater todos os detalhes, todas as propostas, eles estão anotados, etc. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que aqui esteve. Esse trabalho teve o apoio de várias entidades. Eu queria destacar uma delas, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, que nos ajudou financeiramente também para viabilizar o evento. A transmissão ao vivo é uma coisa que custa aos cofres de qualquer entidade. Várias pessoas apoiaram, nós vamos oportunamente divulgar o nome de todo mundo que participou da nossa vaquinha aqui para apoiar. E agradecer em particular a Carmen, que esteve com a gente desde o início, o Giovanni, que articulou o contato com o presidente da ABI, agradecer o nosso presidente, Otávio Costa, que nos acompanha pelo YouTube, toda a casa aqui da ABI, os diretores, os conselheiros que participaram diretamente, os funcionários aqui da ABI, que estão fazendo hora extra para garantir que esse evento possa realizar-se, o Sindicato dos Jornalistas, o Levante da Juventude, que participou com a gente fazendo as denúncias e organizando as entrevistas que nós divulgamos nos canais do YouTube da TV Comunitária. Agradecer a nossa conselheira Camila Shaw, que participou comigo daquela entrevista com o pai do Assange, porque eu não falo inglês. A Sara Vivacqua, que se dispôs a falar de Londres com a gente para dar as informações que vocês viram aqui. E esse material está disponível no YouTube logo depois do término, vai ficar disponível lá. Quem não viu desde o início, tem um vídeo relativamente longo, quase 40 minutos, que faz um apanhado de toda a situação. Quero agradecer em particular e pedir uma salva de palmas ao Ouvir o Mundo, que está com a gente, transmitindo com a ABI esse evento, e desejar um bom retorno a todos às suas residências. Obrigado. Queria agradecer a ABI. Está funcionando? Em nome do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos, que tem um nome imenso, mas era inicialmente a gente começou em Havana como Comitê pela Liberdade dos 5 Cubanos. Então a gente tem um pouquinho de experiência nessa coisa de prisão e tal, né? Porque os 5, afinal, voltaram para Havana e estão com as famílias deles. Mas eu queria aqui agradecer à ABI, porque eu acho importantíssimo, tem muito jornalista pelo mundo que não está fazendo nada, e aqui nós estamos na Associação Brasileira de Imprensa. Então, isso dá um certo orgulhozinho para a gente, vocês terem aceitado da gente fazer junto aqui, fizemos tudo junto, foi muito bom, deu tudo muito certo, né? Eu acho. Vamos para a próxima.